Novo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo, e é exatamente isso que vocês viram no título. O Itadori é um novo vilão de Jujutsu Kaisen. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas quem disse? Bom, eu. Até porque já foi nos confirmado agora nesse último capítulo que maldições, na verdade, são Kallians, exatamente o que eu tinha falado há um tempo atrás, estava todo mundo duvidando, mas principalmente pelo decorrer da história, exatamente pelo fato também de que o Itadori, ele tá sendo já procurado, que ele é um criminoso, possivelmente, né, e tudo mais, e ele muito provavelmente não vai concordar com esse negócio de conviver com alienígenas que na verdade são maldições. Eu não duvido nada eles na verdade serem revelados maldições por causa do medo de alienígena que as pessoas têm, ou também medo do espaço ou qualquer coisa do tipo. Daí eles foram criados lá longe e tudo mais, são mais do que uma maldição de grau especial, e sim uma sociedade complexa de maldições que nasceram ali do nada, entre aspas, que na verdade não foi do nada, foi exatamente o medo da humanidade. Enfim, tem mais alguns detalhes aqui pra trazer desse capítulo, mas antes, né, de contar aqui pra vocês trazer a review, vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. É oficial, o Itadori tá sendo caçado e vai causar uma guerra contra os Simurianos. E além disso, parece que pintou um romance aqui, né, entre o Dabura e uma ser humano. Tipo, meu Deus, lembrando que a diferença de tamanho é brutal. Mas enfim, né, bora logo pro capítulo. Basicamente, o capítulo começa mostrando aqui o Sami conversando com o seu assistente. Ele comenta: a caixa de Pandora finalmente foi aberta. A nave espacial era movida por energia amaldiçoada. As pesquisas sobre usar a energia amaldiçoada como uma nova fonte de energia ainda estão em andamento, mas no momento, como a energia amaldiçoada tem uma baixa eficácia em conversão para outros tipos de energia, com exceção de seu uso em técnicas amaldiçoadas, as pesquisas foram estagnadas. Isso porque os seres humanos não têm conhecimento do tal Mu, que ele é capaz sim de transformar energia amaldiçoada em energia de qualquer tipo de energia que você queira, né? No caso aqui, energia elétrica que seja. Mas enfim, o Sami diz: mas se o fato de que a nave-mãe Naunax é movida em energia amaldiçoada vir à tona para o resto do mundo, e se pudéssemos desfrutar dessa tecnologia de conversão de energia do Simuriano? Ele então interrompe dizendo: acontecerá uma revolução energética depois de 70 anos desde a energia amaldiçoada foi divulgada publicamente, só que ao mesmo tempo é revelado a caça aos japoneses que são capazes de manipular a energia amaldiçoada vai começar novamente. O que faremos, o Sami? Bom, vamos encobrir essa informação. Eles perguntam: está falando sério? Então ele responde: embora exista um tratado sobre desaparecimentos forçados, esta informação não deve ser compartilhada com outros países a menos que várias leis internacionais sejam melhoradas. Um acordo de confidencialidade entre os simurianos e japoneses deverá ser a base de apoio, e para que isso aconteça, quero ficar mais próximo deles no jantar que planejamos. Então ele sugere aqui uma coisinha bem interessante que é: então o que acha de casamentos políticos entre japoneses e simurianos? Ele fala: você acha que estamos em que século? Foi uma brincadeira, me desculpe. Mal sabiam eles que isso aqui tá quase pra acontecer. Confirmado, maldições podem ser sim alienígenas em Jujutsu Kaisen e ainda podem ser considerados seres sagrados. Basicamente, nesse novo capítulo 11 de Jujutsu Kaisen, temos aqui o jantar entre os simurianos e os seres humanos. E nesse jantar, basicamente, o Sami se pergunta: vocês querem saber como quebrar a maldição que foi lançada na irmã mais nova do representante Dabura? Jaboloma então diz que sim, foi uma maldição de morte lançada pelo chefe da tribo de Deskunte. A maldição será ativada quando o chefe da tribo morrer ou quando o Dabura não cumprir as ordens dele. Acreditamos que já estamos fora do alcance do que vocês chamam de técnica amaldiçoada, né? Então, tipo, meio que é uma técnica amaldiçoada que tá usando pra cima aqui da irmã do Dabura e etc, né? Só que eles tratam como se fosse uma outra coisa. Por via das dúvidas, ainda estamos atrás de uma forma de quebrar a maldição. Por isso, gostaríamos de perguntar a opinião de vocês, feiticeiros Jujutsus do Japão. Então, eles pensam: se conseguirmos fazer com que eles fiquem nos devendo um favor, ótimo. O Sami já responde dizendo: existe um objeto amaldiçoado da África chamado de corda negra. Nós já sabemos exatamente de quem que estamos falando. Ele pede: por favor, consiga-o pra mim. Levanta porque já tinha cansado e falou: Jaboloma, vou dar ali uma saidinha. A Yuka e a cozinheira estavam chegando com mais coisas aqui, né, pra eles comerem. Nesse momento os dois se olham e todo mundo ali sente. Parece que os dois se apaixonaram à primeira vista. É quando que simplesmente o Sami responde ao Mino, né, o seu assistente, falando: vai dar certo aquela sua ideia. Que no caso era o que ele achava, né, de casamentos políticos entre japoneses e simurianos. Daí ele tinha respondido que, bom, é uma bosta, né, você acha que estamos em que século? Mas enfim, o grande problema vem agora. Enquanto isso, o pessoal tava lá comendo, na nave espacial alienígena simuriana, o senhorzinho simplesmente está passando mal porque o terceiro olho dele, no caso, está chorando, e nós já sabemos o que significa isso daí. Ou ele vai morrer, ou um Kallian morreu. Exatamente o que ele revela: eu vi os terráqueos, os japoneses, massacrando um Kallian e ele morreu. Então, né, por isso que ele está chorando com o terceiro olho, que já foi revelado que é isso que significa. E é simplesmente mostrado aqui, né, umas possíveis maldições, né, voando pelo Japão, dando a entender que, na verdade, tá bem descarado que os Kallians pra eles, né, que são sagrados e tudo mais, são todos interligados, nada mais são do que as maldições aqui no Japão. Então, sim, vai dar uma grande merda. O Itadori é o mais novo vilão de Jujutsu Kaisen, o que o GG Akutami tá cozinhando em Jujutsu Kaisen
módulo é brincadeira. Bom, já vamos aqui sem enrolação. Foi nos revelado nesse último capítulo de Jujutsu Kaisen módulo que as maldições não só provavelmente são, é mais do que certeza que são Kalians, ou seja, eles são alienígenas. Pra quem não sabe, não ficar boiando por aí, Kalian basicamente são esses animais sagrados para a tribo de Rumeus. Geralmente a tribo de Simurianos que estão aqui, né, meio que fazendo uma amizade com seres humanos justamente agora. Inclusive, um deles acabou de ver, devido ao seu terceiro olho se abrir e chorar. Eu vi os terráqueos, os japoneses, ou seja, alguém, um japonês, massacrando um Kalian. Quem que vocês acham que é? Exatamente, o Itadori. E já vou julgando aqui, né, tentando entender o que pode acontecer daqui pra frente. Basicamente, o Itadori, mais que ele seja assim, de certa forma bondoso, ele não é de perdoar maldições, ou seja, os próprios Kalian. Inclusive, ele acabou de matar literalmente o rei das maldições. Realmente acredito, pra não criar uma guerra, é que basicamente os Simurianos, mas no caso aqui os Rumeus, eles vão se aliar com o Japão, no caso o governo do Japão, usando o Usami, literalmente o que estava escrito no começo do capítulo, a caça aos japoneses que são capazes de manipular energia amaldiçoada, até porque eles estão matando os Kalian. Eu acredito que pra evitar uma guerra o Usami vai concordar e etc, até porque inclusive o Itadori já é um procurado do governo. Eu acredito que o mesmo não vai se render, pelo contrário, ele vai querer exterminar todo mundo, sair e meter a porrada. Pode até xingar todos os Simurianos, inclusive o Dabura chama ele de novo Sukune, o caramba 4, que ele vai matar todo mundo, que vai quebrar todo mundo na porrada. E meio que vai sobrar pros nossos novos protagonistas e o próprio Dabura pra segurar o Itadori ou prender ele, né, fazer justiça, entre aspas, para um cara que quer fazer justiça com as próprias mãos e não seguir a regra do governo e blá blá blá. Então sim, pra mim, na minha concepção e o que dá a entender no mangá, que o GG Akutami tá querendo entregar pra gente, é que o Itadori, na verdade, ele vai acabar sendo o vilão e vai meio que dividir entre o pessoal que vai apoiar o Itadori ou que vai apoiar os Simurianos, o Sami e a Yuka, né, com o Tsurugi. Paz ou guerra, no caso, eliminar essa ameaça que sim, são uma ameaça os Simurianos. Inclusive, comentem aí, né, embaixo, em que lado vocês ficariam nessa história.